Então, pessoal, hoje nós damos início à nossa terceira unidade e a nossa primeira aula dessa unidade é sobre o sistema respiratório. Eu começo essa aula com esse slide, que nós não vamos entrar em detalhes, que talvez vocês já tenham o conhecimento melhor do que o meu, por terem visto isso nas aulas de bioquímica, se eu não me engano. Aqui tem uma fórmula que está relacionada com a respiração celular, mas eu coloco aqui só para mostrar para vocês que as células do nosso corpo precisam de oxigênio, que é obtido através da nossa respiração, para produzir energia, e essa energia é necessária para que a gente consiga realizar as funções do nosso corpo. Essa energia ela vai ser produzida na forma de ATP, que é a adenosina trifosfato, e ela é produzida nas mitocôndrias das nossas células, na presença de oxigênio. Então, a gente precisa inspirar o oxigênio para que ocorra essa produção de energia e produção de calor pelas nossas células. Além disso, quando ocorre essa produção de energia, um dos resíduos da respiração, que também é produzido, é o gás carbônico, ou o dióxido de carbono, como vocês preferirem. E esse gás carbônico ele tem que ser liberado, eliminado do nosso corpo, porque em excesso ele gera acidez, e a acidez não é legal para o nosso corpo, para os nossos tecidos, para as nossas células. Eles podem ser danificados quando essa acidez estiver em excesso. Então, por isso, esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, ele tem que ser liberado do nosso corpo. E ele é liberado através da expiração. Então, na inspiração, nós colocamos o oxigênio para dentro do nosso corpo, e na expiração, nós eliminamos, nós colocamos para fora o gás carbônico, que é um resíduo da nossa respiração celular. Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos tubulares e alveolares que estão situados na cabeça, no pescoço e na cavidade torácica, e que em conjunto são responsáveis pela nossa respiração. A respiração é o termo utilizado para definir as trocas gasosas que ocorrem entre o nosso organismo e o meio ambiente. A respiração pode ser dividida em 3 processos. Nós temos a ventilação pulmonar, que é o que nós chamamos, propriamente de respiração, que corresponde a esse processo mecânico que eu acabei de falar para vocês, de colocar o ar para a parte interna do nosso corpo, que corresponde à inspiração, e movimentar o ar para fora do nosso corpo ou dos pulmões, que corresponde à parte da expiração. Então, o conjunto desses movimentos de inspiração e expiração vão estar relacionados com a ventilação pulmonar, que é o que nós chamamos propriamente dito de respiração. Além disso, 2 outros processos que estão relacionados com a respiração são a respiração pulmonar, que é chamada de externa, e a respiração tecidual, que é chamada de interna. A respiração pulmonar, como o nome já diz, corresponde ao processo de troca gasosa que ocorre entre o pulmão e o sangue. E a respiração tecidual, como o nome também já deixa claro, corresponde ao processo de troca gasosa que ocorre entre as células ou tecidos do nosso corpo e o sangue. Então, quais são as funções do nosso sistema respiratório? Essa primeira, segunda, terceira, quarta e quinta função, esses 5 primeiros itens, estão relacionados com a respiração. Então, o que acontece na respiração? Nós inspiramos o ar, ou seja, o ar entra no nosso corpo, ele é conduzido por aquelas estruturas tubulares, é acondicionado, ocorre a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, e posteriormente esse ar é expirado. Então, esses 5 primeiros itens estão relacionados com a respiração. Só que, além da respiração, o nosso sistema respiratório também está relacionado com a função do olfato,
de sentirmos, né, o odor das coisas, de um alimento, do ambiente, enfim. Também está relacionado com a fonação, com a fala e também com a defesa do organismo. Nós vamos ver que em alguns locais estratégicos do sistema respiratório existem tecidos linfóides que vão ser responsáveis pela produção de células de defesa. Então, esses tecidos linfóides vão estar relacionados com combate de micro-organismos que entram no nosso corpo. Então, vão estar posicionados em locais estratégicos para combater esses agentes agressores, esses micro-organismos que poderiam causar algum mal para o nosso corpo. Quais são os constituintes do sistema respiratório? O nosso sistema respiratório é formado por uma porção condutora e uma porção respiratória. A porção condutora, como o nome já diz, é responsável por conduzir o ar inspirado ou expirado do nosso corpo. Quais são as estruturas que fazem parte da porção condutora? O nariz externo, a parte interna do nariz, que é chamada de cavidade nasal. Posteriormente, nós temos a faringe, mais abaixo, a laringe. Em sequência, nós temos a traqueia. E, para finalizar, nós temos os brônquios. Então, essas estruturas formam a porção condutora. Então, são estruturas que têm um formato tubular, por onde o ar vai passar, vai percorrer todas essas estruturas até chegar no pulmão. Ou vice-versa, pode ser o caminho de saída também, quando esse ar é expirado, né? Então, ele vai voltar passando por todas essas regiões que formam a porção condutora. A porção respiratória vai ser formada pelos pulmões, direito e esquerdo, e é o local onde ocorre, de fato, a respiração, a troca gasosa. Tá? Então, as trocas gasosas, a troca de oxigênio por gás carbônico, ocorre nessas duas estruturas que são chamadas de pulmões. Vamos começar falando de cada uma dessas estruturas que eu listei para vocês no slide anterior. E nós vamos começar pela porção condutora, iniciando, então, pelo nariz externo. O que nós temos aqui para falar sobre o nosso nariz externo? O nosso nariz, ele é uma estrutura formada por osso e cartilagem. Que ossos que nós temos nessa região mais superior aqui do nariz? O osso nasal. O osso nasal, ou os ossos nasais, direito e esquerdo. Ok. Além disso, nós temos outros dois ossos que vão ajudar a formar esse esqueleto do nosso nariz. Um deles está posicionado aqui em cima, então ele ajuda a estruturar o nosso nariz. Que osso que nós temos nessa região mais superior ao osso nasal e na região mais anterior aí da nossa cabeça óssea? O osso frontal. O osso frontal. E nas laterais aqui do nosso nariz, desse lado e do outro também, que osso nós temos? Maxila. A maxila, ou as maxilas, né? Direita e esquerda. Então, esses ossos ajudam a formar o esqueleto do nosso nariz. Só que, além desses ossos, nós também temos cartilagens que constituem o nosso nariz. Eu já vou mostrar em algumas imagens, nos próximos slides, quais são e como estão posicionadas essas cartilagens. Só para vocês saberem que o nosso nariz ele é formado tanto por osso como por cartilagem. Até se vocês apalparem o nariz de vocês, essa parte mais anterior aqui, ela é formada por cartilagem. Então, a gente vê que não é uma estrutura óssea essa parte mais anterior, é uma cartilagem. Já vamos falar dela. Então, esses ossos e cartilagens formam o esqueleto do nosso nariz e, por isso, existem tamanhos e formatos variados de nariz. Então, geralmente, um nariz não vai ser
igual ao outro, vai depender da estrutura óssea e do formato e da posição das cartilagens no esqueleto desse nariz. Bom, em relação à anatomia externa do nariz, nós conseguimos identificar algumas partes do nariz externo. São elas: a raiz do nariz, que é essa parte mais superior e que está relacionada lá com os nossos ossos nasais; o dorso do nariz, que é essa parte que vai descendo, né, da raiz do nariz em direção à pontinha aqui do nariz. E essa pontinha do nariz é chamada de ápice do nariz. As narinas correspondem às duas aberturas que nós encontramos no nariz. E a asa, ou as asas do nariz, são essas estruturas mais laterais. Tem do lado direito, tem do lado esquerdo. Todas essas estruturas que formam o nosso nariz, osso, cartilagem, tem tecido fibroso, tem tecido adiposo nessa região também. Todas essas estruturas vão ser recobertas por pele. Então, recobrindo o nosso nariz, né, externamente, por fora, nós temos a pele. A região de entrada do nosso nariz é chamada de vestíbulo. Vestíbulo significa entrada, tá? Sempre que vocês ouvirem esse termo vestíbulo, significa entrada. Então, vestíbulo nasal aqui corresponde à entrada, à região de entrada do nosso nariz. Não farei aqui, mas se eu pegasse o meu dedo indicador, por exemplo, e colocasse dentro do nariz, a pontinha do meu dedo estaria no vestíbulo do meu nariz. Nesse vestíbulo do nariz, existem pelos, que são chamados de vibriças, tá? Então, os pelinhos que existem lá no vestíbulo do nariz são chamados de vibriças. E essas vibriças vão ser responsáveis por filtrar o ar inspirado. Então, quando a gente inspira o ar, esse ar está entrando no nosso organismo, porém, podem ter partículas, né, de poeiras ou alguma outra partícula, e essas pequenas partículas, então, elas são filtradas, elas ficam ali retidas nas vibriças do nosso nariz. Então, as vibriças servem para filtrar o ar que é inspirado. Na parte interna do nosso nariz, que nós já vamos falar do nariz interno, existe uma parede que divide a cavidade nasal em dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. E essa divisão interna, ela é feita através de uma estrutura que é chamada de septo nasal. Olha aqui imagens, então, do nosso nariz externo. Mais superiormente aqui nós temos os ossos nasais, acima dos ossos nasais nós temos o osso frontal, e aqui nas laterais nós temos as maxilas. Então, essa formando o esqueleto ósseo do nosso nariz. Nessa imagem aqui, nós já vemos que essa parte mais anterior do nosso nariz é formado por cartilagens. Tá? Nós temos as cartilagens alares, não precisa saber o nome das cartilagens, tá? Mas nós temos aqui as cartilagens alares e as cartilagens nasais. Então, esse conjunto de cartilagens forma essa parte mais anterior do nosso nariz externo. Mas eu coloquei aqui essas setas para a gente identificar as partes do nariz externo. Então, mais superiormente aqui nós temos a raiz do nariz, a pontinha é chamado de ápice do nariz, a região entre a raiz e o ápice corresponde ao dorso, e essa região mais lateral corresponde à asa do nariz. Essa outra vista aqui é uma vista inferior, nós estamos olhando por baixo, e aí nessa vista aqui nós conseguimos observar as duas aberturas que nós temos nesse nariz externo, que nós chamamos de narinas, e bem aqui no meio, não está bem apontado onde eu gostaria que estivesse, mas bem no meio aqui do nosso nariz, existe uma parede formada por ossos e cartilagens que divide a parte interna do nariz, e essa parede é chamada de septo nasal. Nós vamos estudar já já.
Bom, então agora vamos entrar no nosso nariz. Nós estudamos o nariz externo e agora nós vamos para a parte interna, que é chamada de cavidade nasal. Então, a cavidade nasal corresponde toda a parte interna do nosso nariz. E essa cavidade nasal é dividida em parte direita e esquerda. E essa divisão ocorre pela presença daquela parede óssea e cartilaginosa que nós chamamos de septo nasal. Bom, nessa imagem aqui, nós vemos a abertura anterior da cavidade nasal, que nós chamamos de narina. Eu estou colocando aqui no singular porque nós estamos vendo apenas uma, tá? Mas as narinas correspondem às aberturas anteriores da cavidade nasal. Ou seja, a abertura que vai comunicar a cavidade nasal com o meio externo. Posteriormente, nessa região aqui, nós temos uma outra abertura que nós chamamos de coanas. Coanas corresponde à abertura posterior da nossa cavidade nasal, e essas coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a próxima estrutura do sistema respiratório, que nós chamamos de faringe. Então, aqui nós temos as narinas, a cavidade nasal, essa abertura posterior, que nós chamamos de coanas, e logo a seguir nós temos a faringe. Essa cavidade nasal também vai ser formada por estruturas ósseas, estruturas cartilaginosas, só que agora aqui na parte de dentro do nosso nariz, todas essas estruturas serão revestidas por mucosa. Nós não vamos entrar em detalhes da mucosa de cada parte do sistema respiratório. Eu não sei se vocês já estudaram ou estão estudando. Se não, vocês estudarão ainda na histologia. Existem diferentes tipos, né, de tecido em cada parte do sistema respiratório. E aí, cada tecido, cada tipo de mucosa tem uma função específica, mas nós não entraremos nesses detalhes de histologia aqui na nossa aula. Só quero que vocês saibam que toda a parte interna da cavidade nasal é revestida por mucosa. Professora? Oi. A senhora pode repetir a diferença de narina e vestíbulo? As narinas correspondem às aberturas. Essa abertura que nós vemos aqui, nós vemos que existem aqui duas estruturas que são abertas. As aberturas são as narinas. Essa região aqui, ó, que tem até as vibriças, ó, tem uns pelinhos nessa região aqui. Essa região aqui de entrada, a primeira região dentro da cavidade nasal é o vestíbulo. A abertura em si, aquele círculo, a aberturinha que nós temos lá, é a narina, tá? Então, é difícil eu marcar, por exemplo, aqui, uma narina, porque a narina corresponde apenas à abertura. É a mesma coisa que as coanas, eu não consigo marcar as coanas aqui, mas essa abertura, a gente vê que entre a cavidade nasal e a faringe, não existe nada, não existe uma parede separando, existe uma abertura. A abertura é chamada de coanas, da mesma forma que nessa região anterior, a abertura é chamada de cavidade nasal. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, geralmente em provas presenciais, quando a gente quer marcar uma abertura, a gente tenta colocar, a gente não tem como colocar um alfinete aqui, por exemplo, numa peça presencial, lá no nosso laboratório. Eu não consigo marcar uma abertura porque ela é esse espaço, tá? Essa abertura que nós temos aqui. O vestíbulo, eu já conseguiria colocar um alfinetinho nessa região aqui. Então, essa região de entrada do nosso nariz corresponde ao vestíbulo. E a narina é só o círculozinho, a abertura, por onde o ar passa, para entrar ou para sair. Olha aqui, então, pessoal. A abertura, tá, anterior corresponde às narinas e a abertura posterior corresponde às coanas. Essa imagem aqui, eu gosto dela porque a gente vê numa vista posterior essa cavidade nasal.
Então, aqui sim, olha só para vocês terem uma ideia dessa denominação de abertura. Essa abertura que nós vemos aqui são as coanas. Então, nós vemos melhor as coanas nessa vista posterior. Só para vocês entenderem essa imagem. Essa imagem é como se a gente estivesse olhando por trás, tá? Obviamente, uma parte aqui do crânio foi retirada, algumas estruturas aqui mais posteriores também. Toda essa parede aqui que está aberta corresponde à faringe, só que ela foi aberta, tá? Então, nós abrimos a faringe e nós estamos olhando por trás. Essa abertura que nós vemos aqui corresponde às coanas. Essa parede, bem no meio aqui da cavidade nasal, é o nosso septo nasal. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia de que a cavidade nasal é dividida por uma parede que é denominada de septo nasal. Mais inferiormente aqui, nós temos a abertura que comunica a faringe com a cavidade oral, que nós vamos falar em outra aula mais posteriormente. Limites da cavidade nasal. Vou até esquematizar aqui. Teto da cavidade nasal. O teto é o limite superior da nossa cavidade nasal. E ele vai ser formado por alguns ossos, que eu vou mostrar para vocês na outra imagem, lá nos slides, que eu acho que fica mais visível e mais fácil de entender. O limite inferior, nós chamamos de assoalho da cavidade nasal. Assoalho. Assoalho da cavidade nasal é o limite inferior. Além disso, nós vamos ter as paredes laterais, de um lado e do outro, e a parede medial. A parede medial, já falei para vocês, que nós chamamos de septo nasal. Está bem aqui no meio. Septo nasal. Nas paredes laterais, nós vamos ter estruturas, projeções ósseas, que são chamadas de conchas nasais. Vamos esquematizar aqui. Como se fossem projeções ósseas que têm esse formato aqui. Não está simétrico, tá, pessoal? Mas é para ser simétrico. Projeções ósseas presentes nas paredes laterais, que nós chamamos de conchas nasais. Vou colocar aqui de um lado, mas tem dos dois lados. Então, esses seriam os limites da nossa cavidade nasal. O teto superiormente, o assoalho inferiormente. A cavidade nasal ela é dividida por uma parede que é chamada de septo nasal, e nas laterais nós vamos ter projeções ósseas, que são chamadas de conchas nasais. Vamos voltar para os slides para identificar em imagens anatômicas essas estruturas que eu falei para vocês. Olha aqui, o teto da nossa cavidade nasal, então, vai ser formada por dois ossos. Eu marco aqui em vermelho para vocês. Mais posteriormente, nós temos o osso esfenoide e mais anteriormente, nós temos o osso etimoide. Então, o osso etimoide, junto com uma parte aqui do osso esfenoide, formam o teto da nossa cavidade nasal. O assoalho, o limite inferior, é formado pela maxila e pelo osso palatino. Quem lembra como é que chama essa parte da maxila? Processo palatino da maxila. Processo palatino da maxila. Então, o assoalho da nossa cavidade nasal é formado pelo processo palatino da maxila mais o osso palatino. Então, eles estão fazendo aquele limite inferior.
A parede medial é formada pelo nosso septo nasal. O septo nasal é formado por 2 ossos e uma cartilagem. Um osso é esse que aparece em roxo, que é uma parte do osso etimoide. O outro osso é esse em verde. Em azul, que é essa parte mais anterior do nosso nariz e do nosso septo nasal, é formado por uma cartilagem. Então, o septo nasal é formado pelo osso etimoide, mais precisamente pela lâmina perpendicular do osso etimoide. Em verde, nós temos o vômer, e mais anteriormente, aqui em azul, né, mais clarinho, nós temos uma cartilagem que é chamada de cartilagem septal, ou cartilagem do septo, como vocês preferirem. E nessa imagem aqui embaixo, tá, nessa imagem mais inferior, nós vemos uma das paredes laterais, de um dos lados. E eu falei para vocês que essas paredes laterais possuem projeções ósseas, que são chamadas de conchas nasais. Olha essa imagem aqui. Nós vemos aqui mais superiormente uma concha menor, que é chamada de concha nasal superior. Abaixo dela, nós temos a concha nasal média, e mais inferiormente, nós temos a concha nasal inferior. Algumas informações sobre as conchas que eu quero passar para vocês. Primeira, nós sempre começamos a contar as conchas de baixo para cima. Eu não fiz desse jeito aqui com vocês, mas estou falando, informando aqui o modo certo da gente denominar essas conchas nasais. Sempre de baixo para cima. Então, nós localizamos aqui a região do assoalho da cavidade nasal. Acima do assoalho, nós temos a concha nasal inferior. Acima da inferior, nós temos a média. E mais superiormente, nós temos a superior. Por que que nós devemos fazer a denominação de baixo para cima? Como a concha nasal superior ela é muito pequena, em algumas peças naturais, ela às vezes não está presente, ela pode não aparecer. Tá? Então, a gente só vê a presença de 2 conchas nasais. E aí, se eu tiver apenas 2 conchas nasais, e se vocês me falarem que a primeira que estiver aparecendo lá é a superior, e abaixo da superior a média, já fica na contagem errada. Tá? Então, a gente sempre começa de baixo para cima, por quê? Acima do palato duro, que é essa estrutura óssea que nós temos aqui, nós temos a concha nasal inferior. E acima da inferior, nós temos a média. Se a superior não estiver presente, ok, ela está em falta e nós não estamos contando ou denominando ela. Mas as 2 mais inferiores estão ali presentes. Outra informação. As conchas nasais superior e média fazem parte do osso etimoide. Olha a cor aqui do osso etimoide, olha a cor aqui das conchas nasais superior e média, tá? Então, essas estruturas estão com a mesma cor porque fazem parte do mesmo osso. Deixa eu ver se eu consigo esquematizar. Não sei se vocês lembram, lá na aula de ossos, eu acho, se eu não me engano, eu esquematizei uma vista anterior do osso etimoide para vocês. Ele é formado... Ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem essa parte, a parte que desce. E aí ele tem isso aqui. Ele tem esse formato aqui. Nessa parte mais superior, ele é todo furadinho. Quem é que lembra como é que chama essa parte do osso etimoide, que é toda furadinha? A lâmina cribiforme. Muito bem, a lâmina cribiforme do osso etimoide. Então, toda essa parte furadinha é a lâmina cribiforme. Essa que desce aqui no meio, ó, é a lâmina perpendicular, que forma o septo nasal. E nas laterais, nós temos as conchas nasais, superior e média de um lado, superior e média do outro, que vão formar aquelas paredes laterais da nossa cavidade nasal.
Então, tanto essa parte aqui do septo nasal, como as conchas nasais superiores e médias, fazem parte do osso etimoide. As conchas nasais inferiores não fazem parte do osso etimoide, elas são ossos separados. Se vocês voltarem, para quem não lembra, lá para a nossa primeira unidade e ver quais são os ossos da face, vocês vão ver que um parzinho de osso corresponde às conchas nasais inferiores, e que eu mostrava para vocês justamente lá dentro da cavidade nasal. Então, esse osso que está aqui em cinza corresponde ao osso concha nasal inferior. Aqui de um lado, tem do outro lado também. Tem o direito e tem o esquerdo. Tá? Então, aqui mostrando para vocês os limites dessa cavidade nasal. Vamos ver outras imagens. Aqui primeiro, mostrando a parede medial. Aqui mostrando as estruturas ósseas e cartilaginosa, que formam o septo nasal. Então, nós temos o osso etimoide, mais superior, o osso vomer, mais inferior, e mais anteriormente nós temos a cartilagem septal. Essa estrutura, esse septo nasal, é formado por osso e cartilagem, mas é recoberto por mucosa. Então, aqui nós vemos as estruturas ósseas e cartilaginosa, e aqui nós vemos essas estruturas recobertas por mucosa. Então, no nosso corpo aparece desse jeito aqui. As conchas nasais, que eu já citei anteriormente para vocês, são projeções, são protuberâncias ósseas que oferecem uma grande área de superfície para a troca de calor. Essas conchas nasais também são recobertas por mucosa. Quando o ar entra na nossa cavidade nasal, ele vai ser filtrado pelas vibriças e quando passa pela mucosa, né, dessa cavidade nasal, ele vai ser aquecido. Ele entra em contato com essa mucosa e ele é aquecido para depois ele seguir o seu caminho. Se nós não tivéssemos as conchas nasais, nós teríamos apenas dois grandes entre aspas, né, espaços dentro da cavidade nasal. O ar iria entrar, iria tocar a mucosa na parede lateral e média e seguiria o seu caminho. Com a presença dessas protuberâncias ósseas, a nossa cavidade nasal oferece uma área maior para que ocorra essa troca de calor. Então, essas conchas nasais facilitam, aumentam a área de superfície para que ocorra a troca de calor, para que o ar seja aquecido e depois siga o seu caminho. Quais conchas nasais nós temos? As superiores, as médias e as inferiores. São 3 pares, tá? 3 conchas de cada lado. Abaixo das conchas nasais existem espaços ou passagens. Então, abaixo da concha nasal superior, nós temos o meato nasal superior. Abaixo da concha nasal média, nós temos o meato nasal médio. E abaixo da concha nasal inferior, nós temos o meato nasal inferior. Então, cada concha tem o seu meato nasal. Lembram que eu falei lá na primeira unidade para vocês dos seios da face, dos ossos pneumáticos? Quem lembra quais são os ossos pneumáticos que nós temos na nossa cabeça óssea? Esfenoide. Esfenoide. Frontal, etmoide e maxila. Exatamente. Então, vamos lá. Frontal, aqui no osso frontal, os seios maxilares, então, dentro das maxilas, o seio esfenoidal dentro do esfenoide e o seio etimoidal dentro do etimoide. Então, esses são os seios com seus respectivos ossos pneumáticos. Eu falei para vocês lá na primeira unidade também, então, que são esses seios, né? São espaços dentro desses ossos e esses seios se comunicam com a cavidade nasal. Olha aqui. O seio etimoidal, ele vai se abrir, ele vai ter uma abertura lá no meato nasal, que está localizado, que é aquele espaço abaixo da concha nasal superior. O seio frontal e os seios maxilares
se abrem no espaço, no meato nasal, que está localizado abaixo da concha nasal média. E no meato nasal inferior, localizado abaixo da concha nasal inferior, nós temos a abertura de um ducto, que é chamado de ducto lacrimonasal, que é um ducto que vem lá da parte medial do nosso olho, onde nós temos uma glândula chamada de glândula lacrimal, e como o próprio nome já diz, ela produz lágrimas. Então, esse ducto vai se abrir no meato, no espaço, né, que está abaixo da concha nasal inferior. Vamos para imagens. Primeiro, mostrando aqui as estruturas ósseas. Vamos começar de baixo para cima, né, para fazer a nomeação correta. Então, nós temos aqui o palato duro, formado pelo processo palatino da maxila, mais o osso palatino. Acima desse palato, nós temos a concha nasal inferior, acima a concha nasal média e mais acima a concha nasal superior. Essas estruturas ósseas são recobertas por mucosa, como nós vemos aqui. E aí nós temos o palato duro, acima dele concha nasal inferior, acima concha nasal média e acima concha nasal superior. Esses espaços, eu coloco aqui um asterisco, ó, os espaços que estão abaixo das conchas, é o que nós chamamos de meatos. Então, abaixo da concha nasal superior, nós temos o meato nasal superior, abaixo da concha média, nós temos o meato médio, e abaixo da concha inferior, nós temos o meato inferior. Aqui nós estamos olhando a cavidade nasal numa vista inferior, por baixo, com auxílio aqui de um instrumento, né, para ampliar, para abrir uma narina. Então, a abertura, ó, nós chamamos de narina, aqui abrindo essa narina. E aí nós vemos lá no interior da cavidade nasal essas estruturas, ó, essas protuberâncias que constituem as conchas nasais. Concha nasal inferior, concha nasal média. Nessa vista aqui, nós não vemos a concha nasal superior. Voltando para essa outra imagem. Aqui, as conchas nasais foram cortadas, foram removidas. E aí, abaixo dessas conchas nasais, nós temos espaços que correspondem aos meatos nasais. E nesses meatos, nós temos as aberturas que eu falei para vocês anteriormente. Aqui, abaixo da concha nasal inferior, nós temos a abertura do ducto lacrimonasal. Abaixo da concha nasal média, nós temos a abertura do seio frontal, aqui até mostrando, ó, a comunicação do seio frontal, e esse outro aqui é do seio maxilar. A concha nasal superior foi removida, mas teria a abertura do seio etimoidal. O seio esfenoidal, ele se abre nesse outro espaço, nesse outro recesso aqui, mais superiormente. Numa vista anterior, né, num corte coronal, o que nós temos aqui? A região da cavidade nasal, a parede que passa bem no meio, nós chamamos de septo nasal, e na parede lateral, nós temos as conchas nasais. Olha aqui para a gente aplicar aquela informação que eu passei para vocês anteriormente, que a gente sempre deve fazer a contagem de inferior para superior. Primeiro, nós localizamos aqui o palato duro. Acima do palato duro, nós temos a concha nasal inferior. E acima da concha nasal inferior, nós temos a concha nasal média. Nesse caso aqui, nós não vemos a concha nasal superior. Por quê? Olha essa imagem aqui. Provavelmente aquele corte foi feito nessa altura aqui, mais anterior. Quando nós fazemos um corte nessa altura aqui, nós estamos cortando apenas a concha nasal inferior e a concha nasal média. A concha nasal superior, como ela é menorzinha, ela está mais posterior. Então, nesse corte aqui, nós não pegamos a concha nasal superior. E por isso que eu reforço para vocês, sempre que for nomear as conchas, começa de inferior para superior. Porque às vezes pode ser, dependendo da peça, a concha nasal superior pode não estar presente. Como é esse caso que nós vemos aqui. Então, concha nasal inferior, concha nasal média.
e aqui o septo nasal. Nessa imagem ainda nós conseguimos ver aqui os seios maxilares e aqui os seios etimoidais. O septo nasal, naquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, ele estava retinho, mas pode ocorrer a presença de um septo que não é tão reto, que é o que nós chamamos de desvio de septo. Então, como nós vemos aqui, ó, nós vemos que nesse caso aqui, numa vista anterior, esse septo apresenta, né, esse pequeno desvio que nós vemos aqui, e nessa outra vista aqui, nós também vemos que esse nariz apresenta um septo com desvio. Tá? Então, mostrando aí duas imagens diferentes, presenciando, né, o desvio de septo. Se esse desvio for muito acentuado e estiver prejudicando a passagem do ar dentro da cavidade nasal, pode ser de um lado ou do outro, mas se está prejudicando, né, essa passagem do ar, está prejudicando a respiração, é indicado que se faça uma cirurgia para correção, né? Então, o médico ele vai corrigir essa parte do nariz e vai, entre aspas, aqui, né, endireitar. Então, esse desvio, ele deixará de existir e o septo passará a ser retinho. Seios paranasais, nós já falamos anteriormente, vamos só recapitular então aqui. Os seios paranasais correspondem a cavidades que são preenchidas por ar em alguns ossos do crânio. Vocês já me listaram anteriormente quais são esses ossos. O osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e a maxila. Dentro desses ossos, então, nós temos cavidades que são preenchidas por ar, que são chamadas de seios paranasais. Aqui nessas duas imagens, na vista anterior e na vista lateral, nós conseguimos identificar os locais onde esses seios paranasais estão localizados. Então, aqui nós temos o seio frontal, o seio etimoidal e os seios maxilares, na vista anterior. Na vista lateral, nós vemos aqui o seio frontal, o seio maxilar e o seio esfenoidal. Mostrando aqui algumas imagens ósseas com a presença desses seios paranasais. Então, o osso frontal com o seio frontal, o osso esfenoide com o seio esfenoidal. Aqui na vista anterior, os seios maxilares nas maxilas e aqui os seios etimoidais no osso etimoide. Outras imagens. Essa primeira seta aqui, seio frontal. Aqui os seios etimoidais, que são pequenos espaços, então são vários seios etimoidais. E aqui o seio esfenoidal. Nessa outra imagem, o seio frontal e aqui o seio maxilar. Aí aqui eu coloco as imagens, né, mostrando um caso de sinusite. O que é a sinusite? Eu falei, acho que para vocês lá na primeira unidade, né, que seio significa espaço. Então, esses seios paranasais são espaços que estão localizados ao redor da cavidade nasal ou dentro dos ossos pneumáticos. Quando ocorre uma inflamação desses seios da face, ou seios paranasais, nós temos um quadro de sinusite. Então, sinusite nada mais é do que a inflamação dos sinos, desses seios da face, dos seios paranasais. E o que acontece na inflamação? Esses seios, que são os espaços dentro dos ossos, são revestidos por mucosa. Essa mucosa pode inflamar, tá? Desenvolvendo, então, esse quadro de sinusite. Pode ser devido à presença de uma bactéria, pode ser devido à presença de um vírus, e aí vai ocorrer a inflamação desses seios da face. E pode começar a ocorrer o acúmulo de secreção, de muco, dentro desses seios da face. Essa segunda imagem aqui mostra esses seios paranasais sem obstrução, numa pessoa que não tem sinusite. Nós vemos aqui o septo nasal, as conchas nasais, e lateralmente aqui nós vemos os seios maxilares, e superiormente aqui os seios etimoidais. Nós vemos que eles aparecem em preto, porque nesses exames de imagens o ar aparece em preto,
tá? Então, significa que aqui a gente tem apenas a presença de ar, não tem outra substância no interior dos seios da face. Quando ocorre a sinusite, ocorre esse acúmulo de muco, o acúmulo de secreções. Então, nós vemos nessa primeira imagem um seio maxilar totalmente obstruído, olha aqui, ele está totalmente cheio de secreção, e o outro, né, do outro lado, ele está parcialmente obstruído, parcialmente cheio. Os seios etimoidais aqui não foram acometidos. Então, aqui mostrando uma sinusite de seio maxilar. A sinusite pode ser de qualquer seio, pode ser de seio maxilar, pode ser de seio frontal, de seios etimoidais e seio esfenoidal. É comum, não sei se alguém aqui da turma já teve sinusite, mas é comum pessoas que têm sinusite sentirem dores nessa região aqui, lateral ao nosso nariz. Então, seria uma sinusite do seio maxilar, que é o nosso exemplo aqui, ou mesmo nessa parte mais superior, que eu acho que é até mais comum, que seria uma sinusite do seio frontal. Então, quando esses seios apresentam-se preenchidos, né, por muco, por secreções, caracterizando um quadro de sinusite, a pessoa sente dor nessas regiões. E existe ainda um quadro que é chamado de pansinusite. Pansinusite é quando todos os seios da face estão comprometidos, todos os seios estão preenchidos por secreção, por muco. Então, para finalizar a nossa cavidade nasal, eu coloco aqui uma imagem do nervo olfatório, só para a gente relacionar também a função do olfato com o nosso sistema respiratório. Na nossa unidade passada, nós falamos dos 12 pares de nervos cranianos e nós vimos que o primeiro par corresponde ao nervo olfatório. Nós vemos ele aqui posicionado, ele se origina do telencéfalo e ele se direciona aqui para a região do osso etimoide, lá para a lâmina cribiforme do osso etimoide. Vocês me falaram anteriormente, eu já falei para vocês lá na primeira unidade, que o osso etimoide, ou melhor, a lâmina cribiforme do osso etimoide, ela é toda furadinha, e ela é toda furadinha justamente para permitir a passagem desses pequenos ramos que se originam do nervo olfatório. E aí esses pequenos ramos se direcionam aqui para a região superior da cavidade nasal, ou melhor, como esse nervo é um nervo sensitivo, nós temos aqui receptores sensoriais que vão captar o estímulo que chega nessa região. Então, os estímulos químicos que chegam nessa região, que estão relacionados com o odor, com os cheiros das coisas, são captados por esses receptores e são direcionados, então, para o sistema nervoso central. Dando sequência na nossa aula de sistema respiratório. Então, a gente vai ver agora todo o trajeto do ar. O ar entrou pelas narinas, passou pela cavidade nasal e vai chegar na próxima estrutura do nosso sistema respiratório, que é a faringe. A faringe é um tubo que se inicia nas coanas, naquela abertura posterior da cavidade nasal, e se estende até a região mais inferior aqui do pescoço. Essa faringe está situada ou localizada anteriormente às vértebras cervicais. Então, esse canal que nós vemos aqui, esse tubo que nós vemos aqui, corresponde à faringe e está localizado anteriormente às vértebras cervicais. Qual que é a função da faringe? Ela permite a passagem do ar, aqui do nosso sistema respiratório, e também uma parte dela vai permitir a passagem do alimento, que nós vamos estudar no sistema digestório. Aqui nós vemos a faringe na vista posterior, a faringe corresponde a esse tubo que nós vemos aqui, só que nessa segunda imagem esse tubo foi aberto. Então, nós vemos aqui a faringe aberta na vista posterior. Essa faringe é dividida em 3 regiões. A região mais superior, que se comunica com a cavidade nasal, é chamada de nasofaringe, ou parte nasal da faringe. A segunda parte, que está relacionada com a cavidade oral, é chamada de orofaringe, ou parte oral da faringe. E a terceira parte, que é essa mais inferior, ela se comunica com a laringe,
que é a próxima estrutura do sistema respiratório que nós vamos estudar. E aí essa terceira parte é chamada de laringofaringe ou parte laríngea da faringe. Nessa vista posterior, onde nós temos esse tubo aberto, se comunicando com a cavidade nasal, nasofaringe. Se comunicando com a cavidade oral, orofaringe. Se comunicando com a laringe, laringofaringe. Então, aqui nós temos a nasofaringe, nas duas peças, a orofaringe, nas duas peças, e a laringofaringe, nas duas peças. Falando um pouquinho da nasofaringe. A nasofaringe, então, é a porção mais superior da nossa faringe e se comunica com algumas outras regiões, com algumas outras estruturas. Essa nasofaringe se comunica anteriormente com a cavidade nasal. E essa comunicação com a cavidade nasal se dá através das coanas. As coanas são as aberturas posteriores da cavidade nasal. Além disso, essa nasofaringe também se comunica com a cavidade timpânica, com a parte da orelha média, que nós vemos nessa imagem aqui. Essa comunicação com a cavidade timpânica se dá através dessa pequena abertura, que nós vemos aqui, que é chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Ósteo é a abertura, faríngeo, porque está localizado na faringe, da tuba auditiva, porque se comunica com a tuba auditiva. Então, ósteo faríngeo da tuba auditiva. Essa comunicação, nessa imagem nós vemos aqui, e nessa imagem aqui de baixo, seria essa pequena abertura que nós vemos nessa região aqui. A tuba auditiva é esse pequeno ducto que comunica a orelha média, a cavidade timpânica, aqui da orelha média, com a nasofaringe. E essa nasofaringe se comunica com a orofaringe, porque é a continuação dela inferiormente, né? Então, a gente tem a nasofaringe em cima e a orofaringe embaixo. Então, nessa imagem aqui, o que nós conseguimos identificar? Essa abertura que nós temos aqui é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Essa pequena prega de mucosa que reveste o ósteo faríngeo da tuba auditiva, nós chamamos de torus tubário. Torus tubário. E além dessas duas estruturas, aqui mais posterior, nós temos a presença de um tecido linfóide, que é chamado de tonsila faríngea. Tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea, como eu falei para vocês lá no início da aula, corresponde a um tecido linfóide que vai ajudar na defesa do organismo. Então, aqui nós temos células de defesa. Quando algum micro-organismo invasor entra no nosso sistema respiratório, essas células já tentam combater esse agente agressor, tá? Então, nós temos aqui posicionada a tonsila faríngea. A orofaringe é a segunda região, a segunda porção da nossa faringe e está localizada abaixo da nasofaringe e posterior à cavidade oral. Ela vai se estender aqui do palato mole, que é essa estrutura muscular, até o nível do osso hioide. Então, nós temos aqui o palato mole e aqui o osso hioide. Então, esse seria mais ou menos o limite da nossa orofaringe. Essa orofaringe comunica, ela tem comunicação aqui com a cavidade oral, e a orofaringe, ela serve de passagem tanto para o ar como para o alimento. Então, o ar que é inspirado, ele passa pela cavidade nasal, passa pela nasofaringe, passa pela orofaringe e, posteriormente, ele vai passar também pela laringofaringe. O alimento entra aqui pela boca, passa pela cavidade oral, passa pela orofaringe, pela laringofaringe também e vai seguir o seu caminho. Então, a orofaringe serve de passagem tanto para o ar como para o alimento. E a laringofaringe é a porção mais inferior da nossa faringe e se estende aqui a partir do osso hioide. Então, nós temos aqui o osso hioide, ele vai dessa região até esse limite aqui. Essa laringofaringe faz duas comunicações, posteriormente com o esôfago e anteriormente com a laringe. Então,
Esse tubo bem fino que nós vemos aqui, ó, na parte mais posterior, corresponde ao esôfago. E essa parte aqui mais anterior corresponde à laringe. Então, a laringofaringe se comunica posteriormente com o esôfago e anteriormente com a laringe. Então, essa laringofaringe também serve de passagem tanto para o ar como para o alimento. A nasofaringe permite a passagem apenas do ar, a oro e a laringofaringe permitem a passagem do ar e do alimento. O alimento, quando ele é introduzido, ele vai se direcionar mais posteriormente e vai para o esôfago, e o ar, quando ele é inspirado, por exemplo, ele vai se direcionar mais anteriormente e vai para a laringe. Próxima estrutura do nosso sistema respiratório, laringe. A laringe é um órgão pequeno, curto, e vai conectar a faringe com a traqueia. E essa laringe está situada aqui na linha mediana do nosso pescoço. Então, essa pequena região aqui, ó, eu coloquei com um quadro ali, mas ele acaba pegando outras estruturas, mas essa pequena região aqui corresponde à nossa laringe. Quais as funções da nossa laringe? A laringe permite a passagem do ar durante a respiração, pode ser o ar inspirado ou expirado, produz o som, ou seja, vai produzir a nossa voz, por essa razão que a laringe também é chamada de caixa de voz, porque é ela que vai produzir a nossa voz, e também essa laringe, ela vai impedir que algum alimento ou algum objeto estranho entrem nas vias respiratórias, como, por exemplo, na traqueia. Vamos falar um pouquinho da função da fonação, da produção do som, da produção da voz. Então, essa é uma das funções da laringe. Como que ela está relacionada com essa fonação? Nesse pequeno órgão, nessa laringe, nós vamos encontrar duas pregas. Uma prega que é chamada de prega vestibular e outra que é chamada de prega vocal. As pregas vestibulares são as primeiras, são as mais superiores, e são denominadas ou também são chamadas de cordas vocais falsas. Não são elas que produzem a voz. Agora, as pregas vocais, que são as mais inferiores, são também chamadas de cordas vocais verdadeiras, porque são elas que vibram quando o ar passa por elas e vão emitir um som, que é a nossa voz. Vamos aqui para a imagem. Nessa imagem, no córtex sagital mediano, né, na vista medial, nós vemos aqui, ó, duas pequenas estruturas. A mais superior é a prega vestibular. A mais inferior é a prega vocal. Entre a prega vestibular e a prega vocal existe um pequeno espaço que é chamado de ventrículo da laringe. Prega vestibular, prega vocal. E o espaço entre elas corresponde ao ventrículo da laringe. Aqui nós estamos vendo numa metade, tem do outro lado também. Então, nós vamos para essa imagem aqui. A prega mais superior corresponde à prega vestibular, ou às pregas vestibulares, que tem uma de cada lado, e as mais inferiores correspondem às pregas vocais. As pregas vestibulares são também chamadas de cordas vocais falsas e as pregas vocais são chamadas de cordas vocais verdadeiras. Esse espaço entre elas corresponde ao ventrículo da laringe. Olhem outras imagens, agora olhando por cima, como se a gente fosse entrar nas nossas vias aéreas. Passa pela cavidade nasal, pela faringe e chega na laringe. Essa estrutura, ou essas duas estruturas mais mediais que nós vemos aqui em branco, correspondem às pregas vocais, que são as cordas vocais verdadeiras. Essas estruturas mais laterais são as pregas vestibulares, ou cordas vocais falsas. Aqui elas estão abertas, aqui elas estão fechadas. Aqui é uma imagem real, aqui é uma imagem real. Olha as cordas vocais verdadeiras, ou as pregas vocais aqui, mais mediais, e lateralmente aqui as pregas vestibulares. As pregas vocais, essas duas mais mediais, que são as cordas vocais verdadeiras, são estruturas que abrem e fecham, e quando o ar passa por elas, elas vibram. E quando elas vibram, elas emitem um som, que é a nossa voz.
olha aqui também em imagens naturais, reais. As pregas abertas, as pregas vocais abertas e as pregas vocais fechadas. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pôde observar lá no vídeo que essas estruturas se movimentam. Eu já vou falar para vocês que essa nossa laringe ela é formada por algumas cartilagens, músculos e ligamentos. E aí, essas estruturas, elas se articulam entre si, elas têm que se movimentar, porque a gente viu que essas cordas aqui, elas abrem, elas fecham, e aí quando a pessoa força, né, o ar para passar por elas, vai emitir um som. Para a gente finalizar a laringe. Então, a laringe, eu falei para vocês que é uma estrutura pequena, mas ela é formada por várias estruturas. E algumas estruturas que formam essa laringe são as cartilagens. Além das cartilagens, nós temos diversos músculos e ligamentos que têm que interligar essas cartilagens e fazer a movimentação delas. Nós não vamos falar dos ligamentos e nem dos músculos, mas eu vou citar para vocês aqui as principais cartilagens que formam a nossa laringe. Bom, a primeira cartilagem que eu falo aqui para vocês que forma a nossa laringe é essa que tem o número 1, que é o que nós chamamos de cartilagem tireoide. Cartilagem tireoide é essa cartilagem que nós vemos aqui, que está localizada logo abaixo do osso hioide e é uma cartilagem mais anterior. A junção aqui de uma lâmina da tireoide com a outra lâmina vai formar essa estrutura mais anterior, que nos homens ela é mais proeminente, que é conhecido popularmente como pomo de Adão. Então, como nos homens essa cartilagem ela tem um formato mais proeminente, ela é diferenciada, isso vai alterar a posição das cordas vocais, das pregas vocais, e aí, por isso, né, devido a isso, os homens têm uma voz mais grossa do que as mulheres. E a formação, né, quem que vai determinar isso são hormônios. Então, os hormônios eles vão atuar nessa cartilagem quando estiverem na formação delas. Número 2, abaixo da cartilagem tireoide, nós temos a cartilagem cricoide. Então, a cricoide nós vemos aqui na vista anterior e vemos a cricoide na vista posterior também. Ela é menorzinha na vista anterior e ela é maior na vista posterior. Número 3, cartilagem epiglótica ou apenas epiglote. Essa é a estrutura número 3, que nós vemos melhor aqui na vista posterior. Nós vemos que ela tem o formato de uma folha ou de uma colher. E aqui na vista anterior nós vemos só uma partezinha dela. Essa cartilagem é uma cartilagem móvel, também da laringe, e é essa cartilagem epiglótica ou apenas epiglote que evita que alimentos ou objetos estranhos entrem nas vias aéreas. Ela tem esse formato de uma colher, né, como eu falei para vocês, ou de uma folha, e ela faz esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo com a minha mão. Ela baixa e ela sobe. Normalmente, ela está posicionada desse jeito. Quando nós deglutimos, quando nós engolimos alguma coisa, saliva, um alimento, um líquido, o que acontece com essa epiglote? Ela baixa e ela fecha aquela região da laringe, onde nós temos as pregas vocais. E assim, ela evita que líquidos, objetos estranhos, alimentos entrem nas vias aéreas. Não é comum que entre. Quando entra, a pessoa se engasga. Então, algum alimento, pode ser uma pequena partícula, né, de saliva que entra lá. Acontece muito comigo, eu não sei se eu já me engasguei aqui em alguma das aulas com vocês, mas é muito comum acontecer. Entrou uma pequena gotícula de saliva lá, a pessoa engasga, e aí ativa um reflexo da tosse, existem receptores sensoriais nas vias aéreas, e a gente começa a tossir para tentar eliminar aquele agente agressor, que não é comum que ele esteja lá. Um alimento, quando a gente engole alguma coisa que cai nas vias aéreas, né, a pessoa ela vai se engasgar, vai se sentir engasgada, e ela começa a tossir para tentar eliminar aquele objeto, ou aquele alimento, ou o que for. Olha essas imagens aqui. Essa estrutura que nós vemos aqui mais anteriormente, aqui também, e aqui maior ainda e mais esbranquiçado, ó, é a epiglote. Essa epiglote, quando nós deglutimos, ela fecha, ela se direciona para cá, vai fechar
essa abertura da laringe e o alimento vai se direcionar posterior para entrar no esôfago. Vou voltar numa outra imagem. Olha essa imagem aqui. Essa estrutura aqui é a epiglote. Quando o alimento está aqui na boca, ó, ele vai, a gente está mastigando e vai deglutir, vai engolir. O alimento está aqui, ele empurra a epiglote para baixo, ela encosta aqui nessa região e fecha essa entrada da laringe. Aí, o que esse alimento vai fazer? Ó, ele vai passar aqui posteriormente e entra no esôfago. E aí ele segue o seu caminho. Então, a epiglote é uma dessas estruturas que impede, né, que o alimento ou algum outro objeto estranho entre nas vias aéreas ou nas vias respiratórias. E a última cartilagem que eu mostro aqui para vocês é essa com o número 4, é um parzinho de cartilagem, nós chamamos de cartilagem aritenoide. Cartilagem aritenoide vai estar ligada lá nas nossas pregas vocais e elas que se movimentam junto com as pregas, quando o ar passa por elas. Então, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, epiglote, aqui uma partezinha dela, epiglote, e cartilagens aritenoides. Vamos dar continuidade ao caminho que o ar está percorrendo no nosso sistema respiratório. Nós vimos que o ar entrou pelas narinas, passou pela cavidade nasal, passou pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e passou também pela laringe. E agora o ar chegou na traqueia. Nós vemos aqui superiormente as estruturas que formam a laringe e logo abaixo da cartilagem cricoide já se inicia a traqueia. A traqueia é um tubo que tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. A traqueia é uma continuação da laringe, ela se inicia na região cervical, na região do pescoço, penetra no tórax, ela vira uma estrutura que está presente na cavidade torácica, e ela finaliza aqui nessa região, se bifurcando nas duas próximas estruturas do sistema respiratório, que são os 2 brônquios principais. Então, quando ocorre essa bifurcação, finaliza a traqueia, se iniciam os brônquios. Essa traqueia, ela é formada por aproximadamente 20 anéis de cartilagem incompletos, ou seja, são anéis que têm o formato da letra C. Então, nós vemos que anteriormente esses anéis são completos, mas na parede posterior eles são incompletos, eles têm o formato da letra C. Esses anéis de cartilagem são chamados de cartilagens traqueais e unindo essas cartilagens traqueais, nós vamos ter a presença de um tecido conjuntivo fibroso, que é chamado de ligamento anular. Então, nós temos cartilagem traqueal, ligamento anular. Cartilagem traqueal, ligamento anular. E assim sucessivamente. Então, a nossa traqueia, ela é formada por um conjunto de cartilagens traqueais interligadas pelos ligamentos anulares. A nossa traqueia, ela está posicionada anteriormente, na frente do nosso esôfago. Nós já vimos nas imagens anteriores. O alimento, ele vai para a parte posterior, para entrar no esôfago, e o ar se direciona anteriormente para entrar na laringe e depois na traqueia. Então, posteriormente aqui nós temos o esôfago e anteriormente nós temos a traqueia. Esse esquema aqui em cima nos mostra exatamente aquele anel de cartilagem incompleto que eu falei para vocês, que forma a nossa traqueia. Posteriormente, onde não tem cartilagem, nós vamos ter a presença de um músculo que é chamado de músculo traqueal, ou ainda pode ser chamada de parede membranácea. Parede membranácea ou músculo traqueal. Esse músculo traqueal está localizado na parede posterior da nossa traqueia. Então, anteriormente, nós vemos a presença dos anéis de cartilagem e, posteriormente, nós temos o músculo traqueal. Grudadinho ali na nossa traqueia, como eu falei para vocês, tem o esôfago. E esse esôfago é um tubo muscular que normalmente apresenta paredes musculares colabadas.
ou seja, as paredes estão assim fechadinhas, grudadinhas umas nas outras. Quando o alimento é deglutido, ele tem que passar por esse esôfago, que é um tubo muscular, e essas paredes vão se separar. O que nós temos atrás do nosso esôfago? Coluna vertebral. Coluna vertebral é formado por ossos, que são estruturas duras, né? E anteriormente ao esôfago, nós temos a traqueia. Para permitir melhor a passagem do alimento pelo esôfago, que ele possa, né, se dilatar, digamos assim, né, que ele possa se abrir, permitindo a passagem do alimento, anteriormente a ele, nós temos essa parede membranácea, ou esse músculo traqueal. Então, essa formação da nossa traqueia por anéis cartilaginosos incompletos acaba ajudando na deglutição. Se nós tivéssemos o esôfago entre uma coluna vertebral, que é formada por ossos, e anteriormente a traqueia formada por cartilagem, se fosse uma estrutura totalmente cartilaginosa, a deglutição seria muito mais difícil, a passagem do alimento pelo esôfago seria mais difícil. Então, essa parede membranácea acaba facilitando, né, a distensão do nosso esôfago, permitindo, então, a passagem do alimento. Toda a parte interna da nossa traqueia é forrada, é recoberta por mucosa. Também tem um epitélio específico, né? Ela tem o seu epitélio próprio, que está presente na traqueia. E na sua parte mais inferior, eu falei para vocês que a traqueia se bifurca e dá origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. Quando ocorre essa bifurcação, como nós vemos aqui, ó, a região onde ocorre a bifurcação na parte externa, mas na parte interna nós vemos bem melhor, ó, aqui ocorre a bifurcação e aí a gente tem o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Essa bifurcação nós chamamos de carina. Carina da traqueia, carina com C, tá? Carina da traqueia. Esse termo carina, ele se refere à quilha, aquela parte mais anterior dos navios, dos barcos, né, que tem mais ou menos esse formato que nós vemos aqui, e por isso que recebe essa denominação de carina. Então, carina da traqueia corresponde a esse ponto de bifurcação dela, dando origem aos brônquios principais. Continuando o trajeto do nosso ar. Então, a partir da traqueia vão se formar os brônquios. E os brônquios são as estruturas, então, que interligam a nossa traqueia com os pulmões. Olhando essa imagem aqui, nós vemos aqui a nossa traqueia, ela se bifurcando e dando origem ao brônquio direito e ao brônquio esquerdo. Esses brônquios que se originam logo em seguida, a traqueia, são chamados de brônquios principais. Então, nós vemos aqui o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Cada um deles vai se direcionar para o seu respectivo pulmão. Esses brônquios também são constituídos por anéis incompletos de cartilagem. Por que essas estruturas, essas vias respiratórias são formadas por cartilagem? Porque essa cartilagem evita que essas paredes da traqueia e dos brônquios colabem, se fechem. Se elas se fechassem, iria prejudicar a passagem do ar. Então, esses anéis de cartilagem mantêm essas paredes da traqueia e dos brônquios distendidas, separadas, facilitando a passagem do ar. O que não acontece lá no nosso esôfago, né, que ele é formado basicamente por músculo, então lá as paredes colabam. Mas aí, com a presença do alimento, facilita a passagem desse alimento pelo trato digestório. O ar, como é diferente do alimento, não teria essa força para distender, para separar as paredes da traqueia e dos brônquios. Então, essas estruturas apresentam na sua constituição esses anéis de cartilagem. Olhando essa imagem, a gente vê que o brônquio principal direito ele é mais vertical, mais curto e mais largo, quando comparado com o brônquio principal esquerdo, que ele vai ser mais alongado, né, e mais estreito, quando comparado com o brônquio direito. Por isso, né, devido a esse formato diferenciado dos brônquios,
principais direito e esquerdo, quando ocorre a introdução de algum objeto estranho nas vias aéreas aqui mais inferiores, é mais comum que ele se direcione aqui para o brônquio principal direito, devido às características anatômicas dele. Esses brônquios principais, eles vão dar origem aos brônquios lobares. Os brônquios lobares são brônquios que irão se direcionar para os lobos de cada pulmão. Já vou antecipar uma informação aqui para vocês. O pulmão direito é formado por 3 lobos. O pulmão esquerdo é formado por 2 lobos. Então, do lado direito, nós vamos ter 3 brônquios lobares. E do lado esquerdo, nós vamos ter apenas 2. Do lado direito, nós vamos ter brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. Do lado esquerdo, nós vamos ter o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. Cada brônquio lobar se direciona para um lobo de cada pulmão. Dos brônquios lobares vão surgir os brônquios segmentares, que são esses outros brônquios aqui menorzinhos. E aí cada brônquio segmentar se direciona para um segmento específico de cada pulmão. Não vamos entrar em detalhes dos segmentos do pulmão, vamos apenas até os lobos, tá? Então nós temos traqueia, brônquios principais, direito e esquerdo. Dos brônquios principais se originam os brônquios lobares e dos brônquios lobares se originam os brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares, eles vão se ramificando, estão presentes em grandes quantidades e eles continuam se ramificando em brônquios cada vez menores até chegar em uma ramificação onde eles deixam de ser chamados de brônquios e passam a ser chamados de bronquíolos. Os bronquíolos são formados apenas por músculo liso. Quando chega nessa divisão, nessa segmentação, nós não temos mais a presença de cartilagem. Os bronquíolos são formados apenas por músculo liso. Esses bronquíolos, que são pequenos ductos, continuam a se ramificar até formar estruturas menores, que são chamados de ductos alveolares, que são ductos muito pequenos, né, que continuam se ramificando e dando origem a estruturas cada vez menores. Dos ductos alveolares vão se formar os alvéolos. Os alvéolos são estruturas microscópicas, nós não conseguimos ver anatomicamente, né, macroscopicamente falando, mas na histologia, quando vocês estudarem sistema respiratório, vocês verão. Esses alvéolos são pequenos sacos que são preenchidos por ar, ou sáculos preenchidos por ar e constituem o final das vias respiratórias. Qual que é a função dos alvéolos? É o local onde ocorre a troca gasosa. É onde o ar inspirado entrega oxigênio para o nosso sangue e pega o dióxido de carbono. Então, ocorre essa troca dos gases. E essa troca gasosa, ela ocorre através de uma membrana, que é chamada de membrana capilar alvéolo pulmonar, ou membrana respiratória. Vamos para imagens. Aqui nós temos a traqueia, que se bifurca, dando origem aos brônquios principais direito e esquerdo. Dos brônquios principais vão se originar os brônquios lobares, e dos brônquios lobares vão se originar os brônquios segmentares. Dessas estruturas, a traqueia é a maior delas, e conforme vai se dividindo, se ramificando e se distanciando, essas estruturas vão ficando mais numerosas e menores. Tá? Então, conforme vai se ramificando, vai dando origem a mais estruturas e elas vão diminuindo o seu tamanho. Dos brônquios segmentares, né, que continuam se ramificar, vão formar os bronquíolos, e desses bronquíolos vão se formar os ductos alveolares, que nós vemos aqui, e esses saquinhos que nós vemos aqui correspondem aos alvéolos. Então, um saco desse é um saco alveolar formado por vários alvéolos. E aqui nós vemos que cada alvéolo,
ele vai estar relacionado com um conjunto de capilares, de pequenos vasos sanguíneos, e é nessa junção do alvéolo com esses capilares que ocorre a troca gasosa. Eu não coloquei aqui, pessoal, vou deixar para falar dessa troca gasosa com o sangue na aula de coração, que é nosso próximo assunto. Mas só para vocês entenderem como o sangue entra no nosso corpo, chega no alvéolo e aqui ocorre essa troca gasosa. Deu oxigênio para o nosso sangue, pegou o gás carbônico. E agora esse ar, né, que está predominante com gás carbônico, ele vai ser expirado, vai ser colocado para fora do nosso corpo. Até chegar nos brônquios, nós estudamos a porção condutora. Os pulmões correspondem à porção respiratória do nosso sistema respiratório. Os pulmões estão localizados na cavidade torácica e são responsáveis pelas trocas gasosas. Eles pesam aproximadamente 700 gramas e medem 25 centímetros de altura. Esses pulmões são formados por um ápice, que é essa pontinha aqui superior de cada um deles, e a base, que é a parte mais inferior, que fica apoiada sobre o músculo diafragma, que nós vemos aqui. Esses pulmões também apresentam 3 faces. A face costal, que está relacionada com as costelas, então toda a parte dos pulmões que se relaciona ou que está próximo das costelas formam a face costal. A face diafragmática é essa face inferior, que corresponde à base do pulmão, que fica apoiada sobre o músculo diafragma. E a parte mediastínica corresponde a essa parte medial de cada pulmão. Mediastino, nós vamos falar na aula que vem, na aula de coração, mas o mediastino é essa região central da cavidade torácica, onde está posicionado o coração. Então, nós temos face mediastínica de um pulmão, face mediastínica do outro pulmão. A face dos pulmões que estão apoiadas no músculo diafragma, nós chamamos de face diafragmática, e todo o restante desses pulmões que estão em contato com as costelas são chamadas de faces costais. Como eu falei para vocês anteriormente, os nossos pulmões são formados por lobos. O pulmão direito é formado por 3 lobos, enquanto que o pulmão esquerdo é formado por 2 lobos. Então, aqui nós vemos um pulmão direito, onde nós vemos os 3 lobos que constituem ele, e esses lobos são divididos ou separados por fissuras. Vamos olhar aqui. Aqui nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Como no pulmão direito nós temos 3 lobos, nós vamos ter a presença de 2 fissuras. Então, nós temos aqui a fissura horizontal e a fissura oblíqua. A fissura oblíqua separa o lobo inferior dos lobos médio e superior, enquanto a fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio. O pulmão direito é mais simples. Ele é formado apenas por 2 lobos, lobo superior e lobo inferior, e esses lobos são divididos por uma única fissura, que é chamada de fissura oblíqua. Então, nós temos fissura oblíqua nos 2 pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e no pulmão direito, como nós temos 2 fissuras, a outra fissura é chamada de fissura horizontal. Além disso, no pulmão esquerdo, nós vamos ter a presença de uma estrutura no lobo superior, que é chamado de língula do pulmão esquerdo. Essa língula é como se fosse uma extensão aqui do lobo superior, que iria corresponder ao lobo médio no pulmão direito. Mas o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, e esse tamanho do pulmão esquerdo se dá pela posição do coração no mediastino, que nós vamos falar na aula que vem. Então, aqui nós temos a língula do pulmão esquerdo. Aqui mostrando uma imagem de um pulmão, ou
dos pulmões de uma pessoa não fumante e aqui mostrando a imagem dos pulmões de uma pessoa fumante. Então, a gente vê que normalmente o parênquima, o tecido pulmonar, ele é clarinho, tá? E conforme essa pessoa vai inalando nicotina, fumaça, enfim, esse parênquima ou essas substâncias, elas vão se depositando no parênquima e esse parênquima apresenta uma coloração mais escura. Revestindo esses pulmões, existem membranas que vão recobrir e proteger os nossos pulmões. E essas membranas são chamadas de pleuras. Pleuras. Existem 2 folhetos que formam as pleuras. O folheto que fica grudado no pulmão é chamado de pleura visceral, que ela é mais interna, está grudada no pulmão. E a outra pleura, que é mais externa, vai estar em contato com a parede da cavidade torácica, e ela vai ser chamada de pleura parietal. Entre esses 2 folhetos de pleuras, existe um líquido que é chamado de líquido pleural. Esse líquido pleural é uma camada de líquido muito fina, que está localizado entre a pleura visceral e a parietal, e vai facilitar o deslizamento de uma pleura, de um folheto, sobre o outro. Vocês viram que o pulmão, ele expande, ele tem que ter essa expansão. Quando a gente inspira, ele enche de ar. E aí, quando a gente expira, ele esvazia. Então, ele é um órgão que está sempre em movimento. E essas pleuras, junto com o líquido pleural, facilita esses movimentos que são executados pelo pulmão dentro da caixa torácica, quando ocorrem esses movimentos respiratórios. Então, aqui mostrando, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo. Esse folheto que está aderido ao pulmão é chamado de pleura visceral. Aí ela vem e volta como um folheto mais externo, que é chamado de pleura parietal. O espaço entre as 2 pleuras, como nós vemos aqui, é chamado de espaço pleural e é preenchido por um líquido que é chamado de líquido pleural. Isso no pulmão direito ocorre também no pulmão esquerdo. E nessa face mediastínica, né, na face mais medial dos nossos pulmões, nós temos a presença do hilo pulmonar. O hilo pulmonar é essa região que nós vemos aqui, por onde entram ou saem estruturas dos nossos pulmões. Então, nós vemos aqui artérias, veias, os brônquios que nós já falamos anteriormente, temos também a presença de nervos, de vasos linfáticos, então são as estruturas que entram e saem do nosso pulmão, elas entram e saem do nosso pulmão pelo hilo pulmonar. E aqui mostrando algumas peças, então, naturais de sistema respiratório. Aqui nós temos o septo nasal, o seio frontal, aqui o seio esfenoidal. Aqui mostrando as conchas nasais. Aqui nós temos o palato, então concha nasal inferior, média e superior. Prega vestibular, prega vocal, ventrículo da laringe. Aqui nós temos a epiglote também, prega vestibular, prega vocal e o ventrículo da laringe, a traqueia. Aqui mostrando o pulmão direito, o pulmão esquerdo, né, os 2 localizados aqui na cavidade torácica, o coração entre eles, o músculo diafragma, abaixo dos pulmões. E finalizamos a nossa aula de sistema respiratório, pessoal.